aí, a DC fazendo bonito. Tava precisando, né? Eu sou a Bai, esse daqui é mais um Cuscuz, dessa vez para falar sobre Rebirth. Pois é, DC Renascimento, que vai ser a tradução quando vier para o Brasil. Pois é, mais ou menos mês passado, mês retrasado, na verdade eu não sei direito porque eu esperei juntar um pouquinho pra eu poder ler numa tacada só, pra eu conseguir gravar, enfim. Essa semana eu peguei, na verdade semana passada eu peguei pra ler tudo e gente, DC Rebirth tá maravilhoso. Pois é, já temos aí a primeira revista do principal. E aí a gente já tem alguns one-shots do Batman, Lanternas Verdes no caso. Enfim, diversos que depois eu vou passar um checklist bonitinho pra vocês, pra quem quiser ler. Mas, tá muito bom. Primeiro motivo, roteirizado pelo Geoff Johns, né? Geoff Johns que tem encabeçado muita coisa na DC e que agora tá trazendo o grande orgulho DC-nauta, assim, de vez pra DC Comics. O que acontece é que pós Novos 52, na verdade assim, Novos 52 nós tivemos várias coisas boas, porém muitas coisas ruins. O que acontece é que os Novos 52 foi um reboot da DC, então eles zeraram a numeração, mas também zeraram a história dos personagens. E inclusive esqueceram alguns outros personagens tão importantes para a história da editora. Tipo como, por exemplo, o Wally West, que agora ele reapareceu no Rebirth, sendo que ele tinha sido esquecido por todos os Novos 52. A gente tem algumas coisas boas que se salvaram, como, pelo menos assim, o que eu li, eu gostei um pouquinho do Flash, dos Novos 52, eu gostei também, assim, um pouco mais do Aquaman, a Mulher Maravilha eu amei, e ouvi falar muito bem do Monstro do Pântano, mas eu não cheguei a acompanhar fielmente, assim, tudo. Então, assim, tivemos sim algumas coisas que se salvaram, mas teve tanto lixo, como por exemplo a Liga da Justiça. Eu achei assim um tanto quanto, mais do mesmo, sabe? Que é uma história que não vai a lugar nenhum, que não sai de lugar nenhum, é aquela coisinha que literalmente o que dá pra falar é mais do mesmo. Pra mim, a grande, o Batman teve algumas coisas boas, mas também foram pequenas coisas dentro de tudo que o Snyder fez. Superman eu não gostei. Inclusive a gente já entra no Superman porque aqui você vai ter que dar você vai ter que voltar um pouquinho pra poder compreender o que tá acontecendo agora no Rebirth, né? Se você realmente for acompanhar o Rebirth. Mas, cara, é sério. A DC, ela simplesmente chegou no Renascimento mostrando, a gente fez muitas cagadas, a gente tá fazendo de certa forma uma autocrítica aí por ter deixado muito legado de lado e agora a gente tá voltando com o que é a nossa essência principal, que é justamente você ter uma história. É aquela questão de a DC, ela sempre respeitou muito a história do seu personagem. Por isso que essa palavra legado é tão importante, traduz praticamente total assim a editora. Diferente da Marvel, que não tem muito essa questão de respeitar tudo que já foi escrito. De certa forma, ter as coisas ruins também. E na primeira edição, o que a gente vai ver vai ser primeiramente o Wally West. O Wally West até falando uma frase que é muito assim, uma cutucadinha assim de: gente, vocês realmente me esqueceram. E ele tá preso na força de aceleração. Nesse momento ele começa a visitar diversos personagens icônicos da DC, como por exemplo Batman, o outro Flash, no caso Barry Allen, a esposa dele, e por aí vai, diversos outros personagens, pra tentar fazer com que alguém se lembre que ele existe. Então é muito assim de: gente, vocês cagaram, vocês me esqueceram, mas agora eu preciso mostrar pra vocês que eu sou muito importante pra DC. Porque querendo ou não, esses leitores novos que vieram com os Novos 52 não sabem absolutamente nada, simplesmente não sabem nem quem é o Wally West, tipo. E ele é o principal Flash, e ele é basicamente o cara que, ele carrega nas costas diversos grandes plots, diversas grandes histórias da DC.
Então a gente já vê assim, é uma crítica, é uma metáfora, mas ao mesmo tempo é muito interessante você ver a própria editora lidando com isso, assumindo isso e não tendo vergonha disso. Porque, gente, na boa, quadrinho é feito de altos e baixos, isso vai ser pra sempre, sempre vai existir história ruim, depois vai vir história boa, aí vem uma outra boa, aí vem uma ruim. Sempre vai oscilar dessa maneira. E a gente, como fã, tem que criticar, tem que levantar as coisas, tem que sempre buscar pelo melhor, até pra ela não ficar cometendo sempre erro, certo? Enquanto o Wally West tá visitando essas pessoas icônicas, e inclusive nessa visitação deles a gente vai ter meio que um remember, assim, da história deste personagem que ele está visitando, que é justamente também pra quem não conhece muito o personagem, ou até pra quem tá começando a ler agora com o Renascimento. É óbvio que quem vai começar a ler com o Renascimento vai ter que voltar, ou pelo menos entender o que tava acontecendo na DC até então. Não é uma saga que você vai pegar do zero e você vai entender tudo, como foi o Novo 52. Até porque não é um reboot, é só um novo passo, sabe? Terminou um ciclo, agora a gente vai começar um novo ciclo de quadrinhos. E aí que o Wally West, ele vai contando também pra gente alguns acontecimentos desde Flashpoint, que inclusive eu super indico, se você não leu ainda Flashpoint, vai atrás. Se você não achar de jeito nenhum, tem a animação da DC do Flashpoint, que é bem fiel ao quadrinho. É óbvio, é muito mais vantagem você ler o quadrinho, mas se você só quiser entender o que foi o Flashpoint rapidão assim, assiste a animação, que já ajuda bastante, porque as animações da DC são fantásticas. E ele vai mostrando também um pouco do feedback, um pouco do background de cada personagem ali. Então, quando ele visita o Batman, a gente vai ter aquele, Bruce Wayne perdeu os pais, aquela mesma coisa, que no início, com o Bruce, se torna maçante, até você olha e você fala, mano, eu não preciso saber disso, né? Vamos concordar. Mas, quando você vai vendo que nos outros personagens a gente precisa disso, você entende por que aquilo foi inserido daquela maneira. Então, isso pra mim foi muito bom, porque é muita substância pra você conseguir entender. No meu caso, eu já tava há bastante tempo sem ler DC. Eu não li Convergência, eu não li, sei lá, tipo, Fim dos Tempos, essas pequenas coisas. Eu comecei e não terminei, abandonei. Eu não tava na pegada. Então, assim, eu comecei lá no início dos 952, mas nem tudo eu continuei. Então, assim, eu peguei agora e mesmo assim eu consegui entender e eu consegui pegar a essência e por que isso daqui tá tão bom, entendeu? É óbvio que você tem que correr atrás de algumas coisas, mas isso também não vai te matar, não. O Wally West, ele precisa voltar para aquele universo, é por isso que ele precisa fazer com que alguém que ele esteja visitando se lembre dele antes que a força da aceleração destrua o corpo dele, porque, né, é óbvio que vai desgastando. E nessa evoluçãozinha ali dele ir conhecendo um ou outro, ele não precisa só voltar para aquela terra. Ele precisa também mostrar para essa galera que aconteceu alguma coisa gigantesca, que tá tudo sendo maquiado e que tudo foi planejado por um ser muito mais poderoso do que o Darkseid, que eu não vou falar quem é, apesar de já saber. Eu não vou falar porque eu não quero dar spoiler, enfim, se você não sabe, fica tranquilo. E ele precisa avisar para poder consertar essa linha temporal, que essa linha temporal, ela foi destruída, entre aspas, ela foi toda bagunçada, atrapalhada, embaralhada, desde o Flashpoint. Inclusive é uma boa justificativa, né, essa questão da linha temporal, de ser uma outra terra, de, né, nossa, bagunçou, agora a gente... É tipo a linha cronológica dos X-Men. Envolve viagem no tempo, linha cronológica, linha temporal, mudança, enfim... dá pra consertar, entendeu? Dá pra consertar. Mas enfim, galera, tirando todo esse plot fantástico que eu achei muito bom, da forma como ele foi inserido, no momento em que ele foi inserido e com a coragem que ele foi inserido, o roteiro tá muito bonitinho, tá muito amarradinho, tá? É aquela história que você lê e você fica, tipo, virando a página assim, sabe? Quando a história te prende de verdade, isso é uma história boa. Quando ela te prende assim, é porque ela é boa. Então, leiam Rebirth. Mas aí a gente teve alguns outros one-shots, né, que são chamados, das outras revistas que vão sair agora. Então nós temos os Lanternas Verdes, que, nossa cara, surreal. A gente conheceu a Jéssica, que é uma nova Lanterna Verde. Nós temos 2 Lanternas Verdes novos, a Jéssica e o Simon. O Simon, eu não gostei dele, tipo, mano, ele é um babaquinha. Mas a Jéssica é fantástica, e eles meio que...
vão ter que trabalhar juntos. Eu não vou falar muito mais, mas nesse one shot você consegue pegar e tá muito bonito, tá muito legal. Mas o meu favorito acho que foi o do Arqueiro Verde, que tá incrível. O Oliver Queen ali, nossa, cara, a Canário aparece e, sério, acho que é meu favorito. Tivemos o do Batman, em que o Bruce tá bem ousado e eu gostei. O do Superman foi o que eu menos gostei até agora. Por quê? O que a gente teve nos 952 foi a morte do Superman. Mais uma vez, o Superman morreu. Só que dessa vez de uma forma muito idiota, babaca. E que se você quiser saber, você tem que pegar a última edição dos 952 do Superman. Não precisa ir atrás de mais nenhuma. Só a última revista você já vai saber tudo o que aconteceu. Que é a edição número 52, que é a última dos 952, ok? Então vai lá ler esse. E aí você pega o Rebirth do Superman, pra você entender porque tem um outro Superman lá, enfim, você precisa compreender toda a situação. E o Clark, da Terra dos 952, ele morreu de uma forma, né, meio whatever, assim. Então, foi o que eu menos gostei mesmo. Aí a gente teve Mulher Maravilha, que ó... tá bom. Aquaman eu gostei, mas assim, não tá na lista. Acho que os meus favoritos foi Mulher Maravilha, Lanternas Verdes e, em primeiro lugar, o Arqueiro Verde. E a gente teve também os Titãs, que tá bem interessante. Tivemos o Flash, que aí dá uma bagunçada geral, mas é muito bacana. Também gostei bastante do Flash. E aí a gente já teve alguns outros, como Detective Comics, Detetive Comics e o Action Comics também. Então, por hora, até o momento em que eu gravei esse vídeo, nós tivemos essas edições lançadas de one shot. Alguns deles, esses primeiros que eu falei, eles já estão na edição número 1 e aí agora vai começar de verdade a revista número 1, 2, 3, todo meio, né, aquela coisa bonitinha. Então, cara, vale muito a pena você pegar principalmente a revista principal, mas eu acho que essas outras, elas estão fechando a coisa de uma maneira muito boa. Óbvio que talvez eu não consiga acompanhar tudo, mas eu vou trazendo pra vocês. Inclusive, se você quiser que eu comente as revistas individualmente, deixa aqui no comentário que se muita gente pedir, eu faço um vídeo pra falar de 2 revistas, aí no outro vídeo eu falo de 2 outros, de títulos, né, no caso. Então, se vocês quiserem, deixa um comentário aqui embaixo, beleza? E se você também tá acompanhando, é aquele esquema. Previsão pra sair no Brasil só no ano que vem, provavelmente daqui a 1 ano. Se você quiser ler, dá pra importar HQ, dá pra você correr atrás de outras maneiras, se é que você me entende. E é isso. Então, fica à vontade. Eu acho que Guerra Civil 2 e Rebirth agora tá valendo de acompanhar as 2 editoras, o que tá acontecendo agora. Vamos ver se vai ser realmente tão bom no decorrer aí das edições. Mas por hora, inicialmente, eu tô acompanhando com uma animaçãozinha, assim, de realmente tá valendo a pena. Beleza? Então se você gostou, dá um joinha aqui embaixo, comenta se você tá acompanhando, ou então se você quer que eu faça as análises dos títulos individuais, e a gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!